Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo nós vamos conversar sobre como avaliar se um congresso vale a pena a sua atenção e os seus papers também. Então esse vídeo é quase que uma continuação também do outro vídeo que fala sobre atenção a spam científico. Então se você não viu, não sabe do que eu tô falando, clica nesse vídeo que depois é importante, depois você assiste depois desse. Então nesse vídeo a gente vai tratar justamente de como que eu avalio se um congresso vale ou não a minha atenção. Primeira coisa, eu vou considerar aqui um cenário muito típico de que você quer participar de uma conferência, de um congresso, e você vai escrever um paper, vai submeter para participar dessa conferência, certo? Vamos partir desse pressuposto que eu não estou olhando na ótica de ser ouvinte, eu estou olhando na ótica de ser também uma pessoa que vai apresentar um trabalho e vai participar daquele congresso. Certo? Sempre eu vou considerar nessa ótica que é a mais comum e também o que eu recomendo para vocês. Se vocês vão gastar recursos, tempo para participar de um congresso, ou seja, como keynote ou palestrante, mais de conferências, congressos bons, assista o vídeo para não ter dúvida, ou apresentando um trabalho científico ou uma demonstração, que seja. Partindo desse pressuposto inicial, a primeira coisa que eu vejo para avaliar se um congresso ou não vale a minha atenção é indexação. O que é indexação, Yasmin? Estou meio por fora. Vamos lá. Imagina que uma conferência, um congresso, gera... Imagina que isso daqui é um PDF com vários artigos da conferência. Isso são os anais da conferência, certo? Tá aqui. Dependendo da conferência, imagina que tem várias bancas de jornal. E se uma conferência é boa, ela distribui os anais dela em várias bancas de jornal. E o que isso faz? Com que seu artigo seja encontrado, que ele seja citado, que ele não seja esquecido. Certo? Isso que é indexação, no sentido de que tem várias plataformas de dados, por exemplo, PubMed, Cielo, Lilacs, I3E, ACM, várias. Então, quanto mais bases de indexação essa conferência estiver indexada, melhor para ti. Por quê? Porque ele vai ser encontrado em vários lugares do seu querido artigo. Agora, tem conferências que têm anais com indexação e tem outras que não. Então, isso é um fator determinante, porque se ela é indexada em plataformas que são usadas na ciência, tipo, por exemplo, PubMed, 3E, como as que eu citei, o seu artigo vai ser encontrado muito mais fácil, vai ser citado. Isso vai ser muito bom para ti. Eu sei que, principalmente aqui no Brasil, tem muito preconceito de congresso, conferência, é literatura cinzenta. Percebo isso, mas na prática, principalmente na parte de tecnologia, se vê muito citação de conferências, porque às vezes tem estudos pilotos sobre trabalhos que são inovadores, que, lógico, vão começar nas conferências para depois desenvolverem estudos mais rigorosos que vão para journals. É normal, ok? Então, não fiquem nessa neura, ok? E olhem se aqueles papers, eles depois vão ser indexados em base de dados. Agora, cuidado, atenção, eu diria. Por quê? Conferência ruim, ela geralmente tem duas formas de se expressar no sentido de indexação. Ou ela coloca que os anais eles vão ser publicados no site do congresso e vai ter DOI, que é um número digital de identificação, ou elas vão falar que tem indexação. E qual que vai ser a indexação delas? Elas vão colocar o DOAJ, vai colocar o Google Scholar e vai colocar outras, mas essas outras não são indexações que, imagina, o pessoal realmente usa na ciência. Você vai me falar, não, mas você usa o Google Scholar. Ok, mas tem outras bases de dados que são mais indicadas às vezes. Por exemplo, que vão ter uma expressão maior. O Google Scholar, ele basicamente pega de tudo ali. Ele não pega só de conferência, de congresso, do ResearchGate. Ele pega de tudo, assim. Tem cara de artigo, ele já está indexando. Então, não é nenhum mérito ser indexado pelo Google Scholar. Percebe? Porque é uma coisa quase que automática. Então,
isso eu tomaria muita atenção. Veja quais são as indexações desse congresso, porque se você quer que seu artigo continue vivo, que ele continue sendo citado, que ele tenha uma abrangência, isso vai ser muito importante. Além disso, um bom indicativo se um congresso assim é bom é quando ele determina, por exemplo, que os melhores trabalhos vão ir para uma certa revista, que é uma Q1, que é uma A1. Se, por exemplo, ele tem possibilidade de pós-publicação em capítulo de livro pela Springer, por exemplo. Então, veja, vou dar um exemplo aqui de um congresso que eu participei recentemente, que foi o Health Inf 2026. Então, escrevi 2 artigos, longa história, 2 artigos, apresentei, então eles ficam lá, estão indexados, bonitinhos. Além disso, eles foram selecionados para pós-publicação. Então, eu faço uma expansão desses artigos em mais detalhes, em mais dados, pelo menos 30%, e eles vão ser publicados também nessa nova formatação como capítulo de livro, editado pela Springer. Então, perceba, uma conferência boa gera várias outras coisas além do que os anais, porque é indexada em bons centros, ela permite pós-publicação como capítulo de livro. Então, basicamente, eu fiz um trabalho e vou ter 2 publicações e uma apresentação de congresso. Então, perceba, são 3 outputs em uma conferência boa. Então, essas coisas que é bom ter atenção, e eu acho que é a principal dica. Eu poderia ter esperado para o final para ter dito ela, mas é a principal. Ver a indexação do congresso. Agora, outro ponto que é importante é ver a tradição. Entre no site do ano passado, veja, por exemplo, se os anais já estão publicados, se você encontra os artigos nas bases indexadas, veja qual é o estilo de citação, como estão as citações naquela conferência, porque aí te dá uma ideia de, ok, realmente esse congresso é real e tudo mais. Lógico, tem congressos que podem ser bons e que são novos, que ainda não têm uma tradição. Mas aí você vai ver um outro tipo de esforço, por exemplo, na questão de taxa facilitada no início, ou um convite. Mas aí você vê que, por exemplo, é de uma organização séria e tudo mais. Aí você vê que é um pouco diferente do que, por exemplo, um congresso que não tem nada a ver. Por exemplo, eu sempre desconfio muito de congresso que manda e-mail, certo? Um congresso que manda e-mail é considerado culpado até que me prove o contrário. Então, até eu entrar no site, ver que é sério, ver que não é predatório, até então, para mim, eu investigo antes, claro, mas ali eu sempre fico com o pé atrás e eu considero que vocês façam mesmo. Agora, a questão de... aqui tem uma questão que a gente tem que conversar também, no sentido de que abrangência. Então, se você quer que o seu artigo chegue mais longe, é claro, vai ter que ser uma conferência internacional. Não tem muito por onde fugir. Se você pegar uma coisa nacional, você está muito limitado ali naquele território, aquela língua e pronto. Se você vai para um congresso internacional, lógico, aumenta muito a abrangência. É claro, a gente tem que considerar recursos, e recursos em alguns centros é um pouco delicado, não diria a questão de recursos, eu diria de dinâmica, de logística, porque realmente eu não acredito que seja como todo mundo diz, que realmente aqui não tem investimento em pesquisa, não tem tanto recurso. Eu acredito que tenha, poderia ter mais, poderia, mas eu acho que muitas vezes não chega nos pesquisadores, principalmente nos que estão fazendo doutoramento, por uma falta de gestão absurda. Mas eu não vou discutir isso nesse vídeo. O que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que você tem que considerar os recursos que você tem para participar dos congressos. Eu posso chegar aqui para você e dizer, ok, só vale a pena se você quer, por exemplo, ter mais métricas de citação, de abrangência do seu trabalho, publicar em congresso internacional. Aí você fala, Yasmin, eu não tenho nem passaporte, Yasmin, na minha instituição eles falam pra gente pagar o congresso do nosso bolso. Então, não tem como. Agora eu quero te dar uma outra opção.
Tem congressos maravilhosos. Vou só esperar o som passar. Enfim, como eu estava dizendo, tem conferências e tem congressos que permitem a apresentação híbrida. Então, você pode participar remotamente para apresentar o seu trabalho. E às vezes a taxa para você participar por ser remoto é bem menor. Então, às vezes é uma opção muito válida para você ter o seu trabalho publicado, ter a questão a opção de ter o seu trabalho indexado em plataformas maravilhosas, ter pós-publicação e você não ter que se deslocar a outro país, porque às vezes isso não é fácil em vários aspectos. Então fiquem atentos, tem essa opção de congressos maravilhosos que tem a participação híbrida. Por exemplo, no caso do Health Inf, queria muito já estar na Europa, e o congresso aconteceu em Marbella, na Espanha, mas infelizmente ainda não estou lá. Então eu tive que fazer a apresentação remota, mas não inibiu de eu ter o trabalho publicado, de ser chamado para pós-publicação. Isso não inibe as coisas. Então, é uma boa opção para quem não tem tanto recurso, seja da universidade, seja próprio, enfim. Agora, outro ponto que também é bom considerar é, por exemplo, quem geralmente participa desse congresso, por exemplo, quem são os keynotes e tudo mais. Porque, às vezes, aqui tem um ponto que eu vou colocar uma exceção. Pode ser que, às vezes, tenha algum congresso que não tenha todas essas métricas maravilhosas que eu falei de indexação, mas pode ter possibilidade de você fazer network com alguém que você queira, com algum professor, com algum pesquisador que você já segue o trabalho, que você trabalha numa linha parecida e quer, às vezes, fazer uma colaboração, quer trocar uma figurinha, e ele vai participar de um congresso assim. Aí, às vezes, talvez o preço seja você participar de um outro congresso que tem esse cara. Então, é tudo avaliável qual é o objetivo. Se a gente olhar para o artigo em si, sempre vai ser indexação. Se for questão de network, é ver os keynotes, ver quem vai publicar artigo lá, quem vai apresentar. Então, essas são as coisas que você tem que considerar. Agora, em termos logísticos, claro, se a gente colocar aqui coisas de atenção, eu acho que, não coisas de atenção, mas digo... a considerar a logística, quem vai pagar o congresso, aqui a gente vai longe. Mas eu queria dar uma última dica final, que são alguns congressos, algumas conferências que são ótimas, tem scholarships, tem bolsas para participação. E às vezes, mesmo que não tenham bolsas ou paranã, às vezes eles têm taxas especiais para pessoas, por exemplo, de países subdesenvolvidos ou do Brasil, enfim, que seja, para ajudar essas pessoas a participarem do congresso. Então, pesquisem, vejam o site, vejam o que vocês podem encontrar, porque isso vai ser extremamente válido para você participar para vocês participarem de ótimos congressos. Então é isso, boas participações, bons congressos, tchauzinho!